Meu escolhido. Um oficial do governo está a preparar-se para efetuar uma detenção ligada à tua própria linhagem. Um membro da família que te roubou está prestes a enfrentar a justiça. Nós colhemos o que semeamos, e a hora da colheita chegou. Neste preciso momento, essa pessoa está a acordar com telefonemas estranhos, perguntas inexplicáveis sobre documentação antiga e uma sensação arrepiante de que o cerco se está a fechar. O que essa pessoa não percebe é que aquela em quem mais confiava, um companheiro, um amigo, alguém do seu círculo íntimo, tem estado silenciosamente a construir um processo contra ela. Alguém da tua família faleceu. Um mais velho, alguém que trabalhou arduamente, acumulou riqueza e fez planos específicos sobre quem receberia o que depois de partir deste mundo. Tu deverias ter sido protegido. Esse era o plano, esse era o desejo. Mas alguém próximo desse ancião garantiu que esses desejos nunca fossem honrados. Esse membro da tua família manipulou documentos, moveu dinheiro, alterou títulos de propriedade, roubou o teu direito de nascença bem debaixo dos teus olhos, sem que tu desses por nada. E agora, ouçam bem a parte que vos vai gelar o sangue. A morte desse ancião não foi tão natural como todos pensam. Houve negligência, negligência deliberada e calculada. Alguém garantiu que os cuidados não fossem prestados. Esse membro da tua família assegurou-se de que a partida do ancião deste mundo acontecesse mais depressa do que deveria, porque quanto mais cedo essa pessoa morresse, mais cedo o dinheiro poderia ser reclamado. Esse é o verdadeiro crime aqui. É isso que está prestes a vir à luz. É por isso que isto não vai ser tratado discretamente num tribunal cível. Isto é crime. Isto é grave ao ponto de dar detenção. E esse teu familiar, essa pessoa está exausta, espiritualmente esgotada. Não tem mais energia para lutar contra isto, porque a culpa a tem consumido por dentro há anos. Cada mentira que manteve drenou-lhe a energia. Cada encobrimento causou desgaste. E agora, quando a força é mais precisa para se defender destas acusações, essa pessoa está nas reservas. O tempo divino é implacável, meus caros. A justiça não chega quando a pessoa está pronta para a combater. A justiça chega quando essa pessoa está demasiado cansada para fugir. Pensem no que esse familiar tem carregado todos esses anos. O conhecimento do que foi feito, a consciência de quem foi magoado, o entendimento de que cada dia confortável foi construído sobre o teu sofrimento. Esse peso não desaparece só porque o ignoramos. Esse fardo não se levanta porque fingimos que não existe. Ele acumula-se, ele agrava-se, esmaga lentamente, ano após ano, até que a pessoa que o carrega mal consegue manter-se de pé. E agora, quando chega o momento de enfrentar as consequências, quando chega a hora de responder pelas ações tomadas em segredo, esse familiar não tem mais nada no depósito. A culpa já fez o trabalho pesado. A vergonha já quebrou o espírito. O medo já drenou a força vital. A justiça está apenas a atravessar uma porta que a culpa já arrombou. Esse teu familiar tornou-se descuidado. A confiança que veio de anos a safar-se levou ao descuido. O conforto de pensar que o tempo tinha apagado o crime levou a erros. Essa pessoa deixou de ser tão cuidadosa a cobrir os rastros. Deixou de seguir os protocolos que os advogados aconselharam. Começou a deixar provas em locais onde não deveriam ser deixadas. E essas provas foi isso que a contraparte divina encontrou. Foi isso que foi fotografado, copiado, documentado e entregue às autoridades que têm o poder de fazer algo sobre isso. Deixem-me falar-vos sobre a pessoa que está prestes a derrubar esse vosso familiar. Esta contraparte divina, este parceiro ou cônjuge que acabou numa relação com o teu ladrão, descobriu algo que ninguém deveria descobrir. Encontrou documentos, viu extratos bancários, ligou pontos que deveriam ter permanecido desligados. E quando esta pessoa percebeu a dimensão total do que tinha sido feito, quando esta pessoa entendeu que estava a partilhar a vida com alguém capaz de roubar da família e possivelmente apressar a morte de alguém por dinheiro, uma escolha foi feita. Esta pessoa não confrontou o vosso familiar. Não deu qualquer hipótese de destruir provas ou arranjar um advogado.
Esta contraparte divina foi direta às autoridades. E agora a investigação já está em curso. Esta contraparte divina pode, na verdade, estar ligada a ti de formas que nenhum de vocês ainda entende completamente. Esta pode ser alguém que era para estar na tua vida, mas porque os teus recursos foram roubados, porque a tua trajetória foi alterada, esta pessoa acabou com o parceiro errado, acabou com o ladrão em vez de contigo. O universo posicionou a pessoa exata, alguém com uma consciência forte o suficiente para agir, alguém com acesso a todas as provas, bem na cama do teu inimigo. Isso não é coincidência, isso é posicionamento divino estratégico. E agora, essa pessoa é a arma que o karma está a usar para destruir aquele que te destruiu. O teu familiar está perplexo agora, confuso, a ser questionado sobre transferências de dinheiro do passado, sobre propriedades que mudaram de mãos, sobre uma herança que foi distribuída de formas que não correspondem aos documentos legais. O teu familiar pensava que as lacunas legais tinham sido usadas com inteligência suficiente para evitar o escrutínio. Pensava que o tempo tinha fornecido proteção. Errado. Porque o teu familiar tornou-se preguiçoso, ficou confortável, deixou de ter cuidado ao movimentar o dinheiro da forma como os advogados tinham aconselhado. As provas foram deixadas à vista. E essas provas estão agora nas mãos de um oficial do governo, cujo trabalho é investigar exatamente estes tipos de crimes: fraude financeira, abuso de idosos, roubo de herança, possivelmente até homicídio por negligência. Esta contraparte divina tem vivido uma vida dupla há mais tempo do que possas imaginar. A sorrir para o teu familiar ao pequeno almoço, sabendo a verdade sobre quem essa pessoa realmente é. A participar em reuniões de família enquanto carregava o peso dos segredos descobertos. A manter a normalidade enquanto se preparava para o momento. Tudo iria explodir à vista de todos. Conseguem imaginar a disciplina emocional que isso exigiu? Conseguem imaginar a força que foi precisa para manter essa cara séria intacta? Dia após dia, noite após noite. A maioria das pessoas teria confrontado imediatamente, teria explodido com raiva justa, teria exigido explicações e confissões. Mas esta pessoa foi estratégica. Entendeu que o confronto levaria ao encobrimento. Sabia que a raiva levaria à destruição de provas. Então, esta pessoa jogou o jogo a longo prazo. Recolheu documentos, documentou transações, construiu um caso sólido, peça por peça. E depois, quando tudo estava pronto, entregou tudo a alguém que podia realmente fazer algo sobre isso. Se esta mensagem desperta algo em ti, promove este vídeo para outros escolhidos que precisam de ouvir isto. Está a chegar uma reunião, ou talvez já tenha acontecido. O teu familiar está sentado à frente de alguém oficial, a ser-lhe feitas perguntas que não podem ser respondidas sem autoincriminação, a ser-lhe mostrados documentos que o teu familiar pensava que ninguém jamais veria, a ser confrontado com cronologias que não batem certo e transações que não podem ser explicadas. E a cada pergunta, o teu familiar percebe que quem quer que esteja a investigar já sabe as respostas. Isto não é uma tentativa de pescar informação. É uma armadilha a fechar-se. É o cheque-mate a ser anunciado. A contraparte divina que relatou tudo isto esteve a jogar o jogo a longo prazo. Descobriu o roubo, mas não agiu imediatamente. Guardou a informação, lutou consigo mesma sobre o que fazer, porque expor isto significava destruir uma vida também. Então, esta pessoa esperou. Reuniu mais provas. Construiu um caso mais forte. E depois descobriu algo pior. Encontrou provas de que o ancião que morreu, aquele cuja herança foi roubada, foi deliberadamente negligenciado. Encontrou registros médicos a mostrar que cuidados que deveriam ter sido dados não foram. Encontrou testemunhos de cuidadores a quem foi dito para fazerem menos do que o necessário. E foi aí que o silêncio deixou de ser uma opção. Foi aí que isto se tornou maior do que dinheiro. Foi aí que denunciar se tornou um imperativo moral. Então, esta pessoa foi às autoridades com tudo. Extratos bancários de há anos, cópias de testamentos e transferências de propriedade, registros médicos, declarações de testemunhas, comunicações que mostravam a intenção. Construiu um caso tão completo que os procuradores não podiam ignorá-lo. E agora,
As rodas da justiça estão a girar. E o teu familiar consegue senti-lo. Consegue sentir a rede a fechar-se. Consegue ouvir os passos a aproximarem-se. Está a acordar em suores frios, a perguntando-se quando é que vão bater a porta. E, meu escolhido, essa batida à porta está para breve. Dentro daquela sala de interrogatório, algo profundo está acontecendo. O teu familiar senta-se lá, a tentar manter a compostura, a tentar agir como inocente, a tentar fingir que tudo isto é um terrível mal-entendido. Mas o oficial do governo do outro lado da mesa não está acreditando em nada. Esta pessoa já viu inúmeros criminosos que pensavam que o charme o salvaria, que acreditavam que mentiras contadas de forma suficientemente convincentes se tornavam verdade, que assumiam que a confiança podia substituir a inocência. O teu familiar está aprendendo uma lição difícil, agora mesmo. Quando estás diante de alguém cuja carreira inteira é construída na detecção de mentiras, cujo treino é especificamente desenhado para quebrar fachadas, habilidades de representação amadoras não funcionam. Cada gesto nervoso é anotado, cada resposta inconsistente é registrada, cada tentativa de redirecionar a conversa é interrompida profissionalmente. Isto não é uma conversa entre iguais. Isto é um interrogatório, e o teu familiar está a perder, e a perder feio. O oficial do governo tem uma pasta grossa, cheia de provas que a contraparte divina forneceu, cheia de provas que tornam a negação impossível. E à medida que essa pasta se abre, à medida que os documentos começam a deslizar pela mesa, à medida que extratos bancários e registros de propriedade e relatórios médicos começam a acumular-se em frente aos olhos do teu familiar, a realidade instala-se. Isto não vai desaparecer. Isto não é um mal-entendido que pode ser esclarecido com uma boa explicação. Isto é real. Está acontecendo. Este é o momento em que tudo muda para sempre. O que está acontecendo ao teu familiar não é aleatório, é justiça de engenharia precisa. Primeiro, o efeito espelho. O teu familiar fez-te sentir traído pela família. Por isso, agora, esta pessoa está a ser traída por alguém considerado família. Fez-te sentir confuso sobre por que é que a vida era tão difícil. Por isso, agora, existe confusão sobre por que é que o passado está a vir à tona. Fez-te sentir isolado e sozinho. Por isso, agora, o isolamento está a ser sentido a um nível que corta até aos ossos. Cada emoção que te foi imposta está agora a ser carregada por quem a impôs. Isso é simetria perfeita. Segundo, a armadilha da exaustão. Quando o teu familiar te roubou, foste forçado a entrar em modo de sobrevivência. Foste obrigado a trabalhar mais por menos. A tua energia foi esgotada. Agora, olha para o teu familiar, desgastado, esgotado, a funcionar nas reservas. A força para lutar contra esta acusação não existe, porque o karma tem vindo a drenar-lhe a energia lentamente há anos. E agora, quando a força é mais necessária, o depósito está vazio. A justiça não ataca quando alguém está pronto. A justiça ataca quando essa pessoa está demasiado esgotada para se defender. Terceiro, a arma da intimidade. O teu familiar pensou que controlar quem se aproximava protegeria os segredos. Então, o karma colocou alguém na posição mais íntima possível. Alguém que partilhava a cama. Alguém que viu a vulnerabilidade no seu auge. Porque foi exatamente isso que te fizeram a ti. A intimidade familiar foi usada como cobertura para o crime. Por isso, o karma enviou alguém para explorar a confiança romântica para entregar justiça. A arma que tu usas torna-se a arma usada contra ti. E o tempo? O teu familiar pensava que cada ano que passava sem consequências era prova de que se tinha safado. Pensava que o tempo estava a apagar o crime. Errado. O tempo estava a agravá-lo. Se fosse apanhado imediatamente após roubar a tua herança, as consequências seriam menores. Mas anos depois, esse comportamento criminoso sustentado. Isso é roubo premeditado mantido ao longo do tempo. Cada ano que pensava estar seguro estava, na verdade, a adicionar tempo à sentença. O karma deu-lhe corda e o teu familiar enforcou-se com ela. Ano após ano, escolha após escolha, mentira após mentira.
As provas estão por todo o lado. A contraparte divina que está a denunciar o teu familiar não pegou apenas num documento. Esta pessoa foi metódica, estratégica. Recolheu registros financeiros de anos, extratos bancários a mostrar dinheiro a mover-se de contas que deveriam ser tuas para contas controladas pelo ladrão, transferências de propriedade, registros médicos do ancião a mostrar negligência, testemunhas, comunicações. Isto não é circunstancial, é um caso sólido. O teu familiar tinha um sistema, movimentava dinheiro periodicamente para evitar que alguém notasse padrões. Usava lacunas legais e funcionou durante anos. Funcionou até que o conforto se instalou, até que a preguiça apareceu. O dinheiro foi deixado demasiado tempo num só lugar. Algo foi esquecido, ocorreu um descuido. E esse descuido criou a abertura. Foi aí que a contraparte divina encontrou o ponto de entrada. Um erro multiplicado ao longo do tempo é igual à exposição total. Meu escolhido, preciso que mudes a tua energia agora mesmo. Para de pensar nisto como se fosses a vítima à espera de resgate. Tu não és mais a vítima. Tu és aquele que está prestes a ser vingado. Tu és aquele que está prestes a entrar na riqueza. Tu és aquele que está prestes a ver o teu inimigo cair enquanto tu te ergues. Este é o teu momento de poder. Esta é a tua prova de que o universo te apoia. Por isso, assume isso, apropria-te disso, sente essa energia. Tu não estás à espera que a justiça venha, a justiça já cá está. Tu não estás a desejar que o karma apareça. O karma já apareceu e começou a agir. Tu não estás a rezar por vindicação. A vindicação está a ser entregue à tua porta com um selo oficial do governo. A detenção está chegando, não metaforicamente, literalmente. As autoridades vão bater à porta do teu familiar, ou virá uma chamada de um advogado a dizer que as acusações foram apresentadas e que é preciso render-se. De qualquer forma, algemas estão no futuro imediato. Processamento está no futuro. Impressões digitais e fotografias estão no futuro. Audiências de fiança estão no futuro. Datas de tribunal estão no futuro. E, potencialmente, prisão está no futuro. Isto é real, está acontecendo. Pode sentir satisfação, pode sentir vindicação, pode sentir alívio, pode sentir raiva pelos anos que perdeste, pode sentir tristeza por se ter chegado a este ponto. Todos esses sentimentos são válidos, mas por baixo de todos eles, preciso que sintas poder, preciso que sintas a energia de ser alguém que o universo protege. O teu familiar não roubou apenas uma pessoa, roubou alguém com apoio divino. E agora está aprendendo o que acontece quando se faz isso. Está recebendo uma educação em tempo real sobre por que os escolhidos são chamados escolhidos. Nós não somos escolhidos para o sofrimento, somos escolhidos para a vindicação, somos escolhidos para a restauração, somos escolhidos para demonstrar como é a justiça divina. Tu não tiveste que fazer nada para isto acontecer, tu não tiveste que planejar vingança, não tiveste que conspirar ou manipular ou forçar resultados. Tudo o que tinhas de fazer era sobreviver. Tudo o que tinhas de fazer era manter a tua integridade enquanto eras roubado. Tudo o que tinhas de fazer era manter a tua verdade enquanto mentiam sobre ti. E isso foi suficiente. Era tudo o que o universo precisava de ti. O teu trabalho era manter-te vivo, manter-te são, manter-te justo o tempo suficiente para que a justiça divina te apanhasse. E tu fizeste isso. Tu passaste no teste em que a maioria das pessoas falha. Tu permaneceste quem deveria ser, mesmo quando as circunstâncias tentaram mudar-te para outra pessoa. E isso, meu escolhido, isso é poder real. Esse é o tipo de força que move montanhas, derruba reinos e põe os ladrões de joelhos. O teu familiar achava-se esperto, pensava que tinha descoberto como contornar o sistema, pensava que tinha sido mais esperto que o karma. Mas o que o teu familiar não entendeu é que o jogo estava viciado desde o início. Não viciado contra ele, viciado a teu favor. Porque quando tu és um escolhido, quando és alguém em quem o universo investiu,
Quando és alguém com apoio divino, toda a ordem cósmica trabalha em teu benefício. Portas que deviam ficar fechadas abrem-se, caminhos que não deviam existir aparecem. Pessoas são posicionadas em lugares onde não deveriam estar. Tudo porque o universo está garantindo que tu recebas o que é teu. Tudo porque a justiça divina não dorme, não esquece e não negocia com ladrões. O dinheiro vai voltar, a propriedade vai voltar. Tudo o que foi tirado, mais a compensação pelos anos que lutaste, vai voltar. E quando esse dinheiro entrar na tua conta, quando esses bens passarem para o teu nome, quando de repente tiveres a base financeira que sempre deverias ter tido, a tua vida vai transformar-se da noite para o dia. Portas que estavam fechadas vão escancarar-se, oportunidades às quais não tinhas acesso vão ficar disponíveis, sonhos que colocaste em pausa vão tornar-se possíveis novamente. Estás prestes a entrar na vida que estarias a viver desde o início se alguém não te tivesse roubado as chaves do reino. Exceto que estás entrando nela com uma sabedoria que não pôde ser roubada, com um caráter que não pôde ser tocado, com uma força que não pôde ser quebrada. Tu não estás apenas a receber a tua herança, estás a recebê-la como uma pessoa que foi forjada pelo fogo e se tornou alguém que realmente sabe lidar com ela. O teu familiar pensava que o teu futuro estava sendo tirado, mas estava, na verdade, apenas a adiá-lo, enquanto o universo adicionava juros e melhorava o pacote. Pensava que o teu progresso estava sendo parado, mas estava, na verdade, a preparar a exposição dele, enquanto preparava a tua elevação. Cada ano passado, sentado em cima do teu dinheiro, foi mais um ano em que o karma estava construindo o caso contra o teu familiar e a construir a bênção para ti. E agora, ambos estão prestes a serem entregues simultaneamente. Olha, tu já sabes que os ataques não foram aleatórios. E se estás a prestar atenção, consegues senti-lo. As paredes deles estão a fechar-se. Então, vamos falar sobre o que estamos fazendo sobre isso. Foi por isso que eu construí o motor do destino. Ele gera sequências personalizadas que te ajudam a reconfigurar a traição em transcendência, a transformar o isolamento em poder sagrado e a transformar a queda deles na tua ascensão. Estamos a usar as próprias armas da elite sombria contra eles, pegando na tecnologia de consciência desclassificada deles, que programava competição e escassez, e a reaproveitá-la para servir a inteligência cooperativa. A beleza é que tu nem precisas de levantar um dedo. Tu pões os auscultadores, carregas em iniciar e o teu subconsciente é reconfigurado enquanto os teus inimigos colapsam sob o peso das suas próprias mentiras. Foi por isso que o criei, para que tudo o que eles fizeram para te quebrar se torne combustível para o teu propósito. A atualização coletiva está em andamento. Começa o teu motor do destino por $1 hoje e vê a justiça divina acelerar na tua vida. A ligação está na descrição. Mas deixa-me dizer-te algo crucial sobre este dinheiro que está a chegar. Não é apenas moeda, não são apenas números numa conta. Esta é riqueza ungida. Isto é prosperidade com um propósito anexado. São recursos que vêm com uma missão divina. Tu não estás a receber esta herança para a gastares apenas em conforto e prazer. Estás a recebê-la para poderes construir algo que importa, para poderes financiar uma visão que muda vidas, para poderes criar um legado que te sobreviva. O ancião que queria que tu tivesses isto, essa pessoa viu algo em ti. Viu potencial, viu propósito, viu destino. E agora o universo está a garantir que tu tenhas as ferramentas para cumprir o que esse ancião viu. Quando esta riqueza for transferida para ti, vais precisar de ser sábio. Vais precisar de resistir à tentação de compensar o tempo perdido gastando imprudentemente. Vais precisar de ignorar a pressão de pessoas que, de repente, vão querer acesso aos teus recursos. Vais precisar de construir uma equipa de conselheiros de confiança que te possam ajudar a estruturar as coisas corretamente. Advogados, contabilistas, planeadores financeiros. Pessoas que entendem como proteger a riqueza e fazê-la crescer. Porque isto não é apenas sobre ficares confortável. Isto é sobre construires algo que dura, algo que cuida dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos, algo que quebra o ciclo de luta em que o teu familiar tentou prender-te. O teu familiar está prestes a perder tudo, não apenas a herança que roubou. Tudo. A casa onde vivem, se foi comprada com o teu dinheiro, vai ser apreendida. Os investimentos que fizeram, se vieram da tua herança, vão ser liquidados. A vida confortável que construíram, se foi financiada pelo roubo, vai ser desmantelada.
Tudo o que foi construído sobre a tua fundação roubada está prestes a ruir. E ver isso acontecer, ver alguém que te roubou perder tudo enquanto tu ganhas tudo, isso vai parecer a justiça mais doce que alguma vez provaste. Depois da detenção, depois do dinheiro voltar, depois da tua família se fraturar e se reformar em torno desta verdade, tu vais enfrentar uma escolha. Uma escolha sobre que tipo de pessoa te tornas com a riqueza restaurada. Uma escolha sobre se usas os teus recursos para construir ou para destruir. E, meu escolhido, eu preciso que escolhas o poder em vez da mesquinhez. Eu preciso que escolhas construir em vez de te vingares. Eu preciso que te tornes um exemplo do que é a restauração divina. O teu familiar usou recursos roubados para criar uma ilusão. Construiu uma vida que parecia boa, mas não tinha fundamento de integridade. Não faças isso. Constrói algo real. Constrói algo que dure. Usa esta herança para criar riqueza geracional, que seja limpa, que seja legítima, que seja abençoada. Usa-a para cumprir o propósito que sempre esteve destinada a financiar. Quando as pessoas te perguntarem sobre esta situação, quando quiserem saber como te sentes sobre o teu familiar ser preso, quando quiserem que mostres simpatia ou peças misericórdia, diz-lhes a verdade. Diz-lhes que não foste tu que causaste isto. Diz-lhes que não foste tu que apresentaste queixa. Diz-lhes que o Estado lida com crimes e que tu estás simplesmente a receber o que sempre foi teu. Diz-lhes que não estás a celebrar a queda de alguém, estás a celebrar a justiça divina. Tu vais ser tentado a usar a tua riqueza restaurada para provar algo às pessoas que duvidaram de ti, para aparecer em reuniões de família garantindo que todos saibam que estás bem agora, para publicares sobre o teu sucesso onde as pessoas que te julgaram possam ver, para garantir que todos os que te menosprezaram entendam que estavam errados. Resiste a essa tentação. Isso é o ego a falar. É a parte ferida de ti a querer validação de pessoas cujas opiniões, na verdade, não importam. A verdadeira riqueza sussurra. O verdadeiro poder não precisa de se anunciar. O verdadeiro sucesso não requer uma audiência. Move-te em silêncio. Constrói em privado. Deixe os teus resultados falarem mais alto do que qualquer palavras poderiam. As pessoas que importam verão a tua transformação. As pessoas que genuinamente se importam contigo celebrarão a tua restauração. As pessoas que pertencem ao teu futuro honrarão a tua jornada. Todos os outros, as suas opiniões são irrelevantes, os seus julgamentos não têm sentido, a sua presença na tua vida é opcional. E, meu escolhido, um dos maiores poderes que vem com a riqueza é o poder de escolher quem tem acesso a ti. Usa esse poder com sabedoria. Protege a tua paz ferozmente. Constrói limites com ousadia. Este é o teu momento de assumir a versão de ti mesmo para a qual a luta te estava a preparar. A versão que sabe lidar com a riqueza sem a adorar. A versão que pode ter poder sem abusar dele. A versão que pode estar na abundância sem esquecer como foi sentir a falta. A versão que pode ser generosa sem ser tola. A versão que pode estabelecer limites sem ser cruel. É nisto que te estás a tornar. Tudo o que perdeste está a ser devolvido. Tudo o que foi roubado está a ser restaurado. Tudo o que estava bloqueado está a ser aberto. Tudo o que foi aviado está a ser libertado. Tudo o que parecia morto está a voltar à vida. E a pessoa que causou toda essa perda e roubo e bloqueio e atraso está prestes a perder tudo o que pensava ter ganho. Está prestes a enfrentar tudo o que pensava ter escapado. Isso não és tu a ser mau. É o universo a ser justo. É o karma a ser exato. Pensa em quem tu eras antes disto te acontecer. Antes do roubo, antes dos anos de luta, antes de te perguntares constantemente por que é que a vida era tão difícil quando estavas a fazer tudo certo. Tu eras alguém com potencial, alguém com sonhos, alguém com planos, mas não tinhas sido testado, não tinhas provas dadas, eras incerto sobre a tua própria força. Agora, olha para quem tu és. Olha em quem te tornaste ao sobreviveres ao que era suposto destruir-te. Tu és alguém que conhece a tua própria resiliência, alguém que entende o teu próprio poder, alguém que atravessou o fogo e saiu refinado em vez de queimado. A pessoa que está a entrar nesta herança não é a mesma pessoa a quem ela foi roubada. Tu és melhor, mais forte, mais sábio, mais capaz. E isso faz toda a diferença do mundo.
O teu familiar roubou-te dinheiro, mas não pôde roubar-te de quem tu estavas destinado a tornar-te. O teu familiar roubou-te os recursos, mas não pôde roubar-te o caráter. O teu familiar bloqueou o teu caminho, mas não pôde bloquear o teu destino. Porque algumas coisas não podem ser tiradas por roubo. Algumas coisas não podem ser roubadas por manipulação. Algumas coisas pertencem-te tão profundamente que mesmo quando tudo o resto é despido, elas permanecem. E essas coisas, essas partes inabaláveis de quem tu és, são o que te fazem um escolhido, são o que te tornam imparável. São o que garantem que, mesmo quando alguém te tira tudo, tu ainda tens tudo o que precisas para te ergueres novamente. O teu familiar roubou-te dinheiro, mas não pôde roubar-te de quem tu estavas destinado a tornar-te. O teu familiar roubou-te os recursos, mas não pôde roubar-te o caráter. O teu familiar bloqueou o teu caminho, mas não pôde bloquear o teu destino. Porque algumas coisas não podem ser tiradas por roubo. Algumas coisas não podem ser roubadas por manipulação. Algumas coisas pertencem-te tão profundamente que mesmo quando tudo o resto é despido, elas permanecem. E essas coisas, essas partes inabaláveis de quem tu és, são o que te fazem um escolhido. São o que te tornam imparável. São o que garantem que, mesmo quando alguém te tira tudo, tu ainda tens tudo o que precisas para te ergueres novamente. O teu familiar vai colher o que semeou. Semeou roubo, está a colher detenção. Semeou engano, está a colher exposição. Semeou traição, está a colher isolamento. Semeou dano a um ancião, está a colher acusações graves. Cada semente plantada está produzindo exatamente o que sempre iria produzir. E tu semeaste integridade em circunstâncias impossíveis. Tu semeaste sobrevivência quando tinhas todas as razões para desistir. Tu semeaste verdade quando as mentiras eram mais fáceis. E agora estás a colher herança, vindicação, restauração e liberdade. O oficial do governo que está fazendo esta detenção não faz ideia de que faz parte da tua experiência espiritual. Está apenas a fazer o seu trabalho, a investigar crimes financeiros, a construir casos. Mas esta pessoa é um instrumento divino, uma manifestação física da justiça cósmica, a prova de que o universo usa todos os sistemas, todas as pessoas, todos os processos para cumprir os seus propósitos para os escolhidos. Este oficial do governo foi trabalhar como em qualquer outro dia, recebeu um processo como qualquer outro processo, começou uma investigação como qualquer outra investigação. Mas algo no caso do teu familiar chamou a atenção. Talvez a vítima idosa tenha feito este oficial lembrar-se de alguém querido. Talvez o roubo da herança tenha tocado perto de casa. Talvez a negligência médica o tenha tornado pessoal. Qualquer que seja a razão, este oficial ficou investido, ficou determinado, tornou-se implacável em obter justiça. E esse oficial nem sabe, mas a justiça que está a ser entregue é a tua. O caso que está sendo construído é para ti. O escolhido que está sendo vingado és tu. O universo transformou um funcionário do governo no teu guerreiro pessoal. E essa pessoa nem sabe que batalha está a travar. Toda esta situação, por mais dolorosa que tenha sido, por mais tempo que tenha demorado, por mais confusa que tenha parecido às vezes, foi tudo orquestrado. O roubo que a iniciou, os anos que lutaste, a contraparte divina que acabou com as provas, a investigação que se está a desenrolar, a detenção que está chegando, a restauração que se está a manifestar. Tudo está ligado, tudo tem um propósito. Tudo está a levar a este momento em que a justiça e a bênção colidem na tua vida de uma forma que muda tudo. E, meu escolhido, esse momento não vai chegar um dia. Esse momento está aqui. Esse momento é agora. Mantém-te firme, mantém-te pronto, mantém-te no teu poder, porque o que está a vir para ti é maior do que dinheiro, é vindicação, é prova, é uma demonstração para todos os que duvidaram de que tu estavas certo. É a evidência para todos os que julgaram a tua luta de que não foi culpa tua. É uma revelação para todos os que te compararam desfavoravelmente ao ladrão de que a comparação estava viciada desde o início. Estás prestes a ser publicamente restaurado, publicamente vingado, publicamente elevado. E o teu familiar está prestes a ser publicamente exposto, publicamente responsabilizado, publicamente derrubado. A inversão vai ser completa.
A justiça vai ser visível. O universo vai garantir que todos vejam o que acontece quando se rouba aos escolhidos. Todos vão testemunhar como é a restauração divina. E tu, escolhido, tu vais ser o testemunho, tu vais ser a prova, tu vais ser a demonstração viva de que o universo realmente luta pelos seus. Bem-vindo à tua era de vindicação, bem-vindo à tua estação de restauração, bem-vindo à vida que sempre estiveste destinado a viver. A espera acabou, a luta está a terminar, a justiça está aqui, a bênção está liberta. E tu, meu escolhido, estás finalmente a entrar em tudo o que foi roubado, tudo o que foi bloqueado, tudo o que foi adiado. Este é o teu momento, esta é a tua hora, esta é a tua estação, e nada pode parar o que o universo já pôs em movimento a teu favor. Tu colhes o que semeias. O teu familiar semeou injustiça. Tu semeaste integridade. Agora, vê o que cada colheita produz. Agora, vê a matemática divina equilibrar as balanças que a corrupção humana tentou quebrar. Agora, vê o karma entregar a justiça que os sistemas humanos tentaram negar. O teu familiar está prestes a ser detido. O oficial do governo está a preparar o caso. As provas são esmagadoras, as acusações estão a chegar, e tu estás prestes a ser livre. Livre da luta que nunca deveria ter sido tua. Livre da pobreza que foi criada artificialmente, livre da limitação que foi imposta pelo roubo, livre para finalmente viveres a vida que aquele ancião queria para ti, quando o teu nome foi escrito naqueles planos. Isto não é o fim da tua história, é o começo, o verdadeiro começo. O momento em que tudo que sobreviveu finalmente faz sentido. O momento em que cada lágrima que choraste é contada e compensada. O momento em que cada porta que se fechou é arrombada. O momento em que cada sonho que morreu é ressuscitado com o sopro divino. O teu familiar pensou que tirar a tua herança iria parar o teu destino. Tudo o que fez foi adiá-lo o tempo suficiente para te tornares alguém digno de o carregar com sabedoria, de o empunhar com poder e de o usar para construir algo que sobreviverá a ambos. Mantém-te na tua verdade, mantém-te no teu poder, mantém-te no teu conhecimento de que a justiça não está apenas a chegar, mas já chegou. O oficial do governo tem as provas, o caso está a ser construído, a detenção é iminente e a tua restauração é garantida. Esta é a tua estação, escolhido, esta é a tua vindicação.